E aí pessoal, beleza? Muito bem-vindo aqui no nosso canal. Hoje trago um vídeo bacana aqui explicando como ajustar o movimento XY desses travetes, né? Estamos fazendo uma série do Travete 1201, tá muito bacana, viu? E já aproveita, se inscreva no canal, deixa o seu like e ative o sininho das notificações. Bora pro vídeo! Ok, pessoal, esse é o sensor do movimento Y. Então veja, se eu desligar ela aqui, eu vou conseguir levar o ponto para trás e para frente. Tá? Esse seria o movimento Y. Isso aqui é uma informação bem interessante. Isso aqui vamos comentar muito aí sobre esses assuntos do sensor lá no nosso curso. Já esse outro, ó, o da esquerda, veja que eu vou levar o ponto para frente e para trás e ele não sai do lugar, tá? Ele só sai do lugar se eu jogar ele para a esquerda e a direita. Então veja que a dinâmica é, eu cubro o sensor e descubro o sensor. Ó, esquerda e direita, esquerda e direita. Então o que esse sensor faz? Ele vai, se porventura ele tiver descoberto, se ele tiver descoberto, o motor vai rodar num sentido, por exemplo, horário. E o que é horário que não vim no sentido de cobrir o sensor? Porque no exato momento que ele cobre o sensor, a CPU é avisada e ele deixa de rodar no sentido horário para rodar no sentido anti-horário. E o sentido anti-horário é de descobrir. Então, novamente, ó, se ele tiver então coberto ao ligar a máquina, e quando você apertar a Held, vai mandar um nível para a CPU, por exemplo, nível alto, coberto. Então, se está em nível alto, ela vai rodar no sentido anti-horário. E anti-horário o que é? É rodar no sentido de descobrir o sensor. Porque no momento que descobre o sensor, no exato momento que descobre o sensor, muda o nível na CPU, nível baixo. Nível baixo implica dizer no sentido horário, e o sentido horário é cobrir novamente. Então, ou seja, se estiver coberto, ela vai cobrir o sensor, se estiver descoberto, porque está rodando no sentido horário, cobriu, aí ela muda o sentido do motor, vai para o anti-horário, aí ela descobre quando ele está pronto para poder levantar o calculador e trabalhar. Então, novamente, se o sensor estiver descoberto, o motor vai rodar para o sentido de cobrir. Se já tiver coberto, o motor vai rodar no sentido de descobrir. Quando descobre, ele cobre novamente. Quando ele faz isso novamente, o calculador está pronto para levantar e trabalhar. Se tiver coberto, ele vai mudar no sentido de descobrir, depois cobrir novamente, levanta o calculador. É desse jeitão, tanto no sentido X quanto no sentido Y. Então, quais os problemas que normalmente a gente vai ter sobre isso? E a gente vai falar muito, mas muito sobre isso. Como funciona o motor de passo, como que as energias nele vão, de tal forma que ele roda num sentido, horário por exemplo, e como ele roda no outro sentido, anti-horário. E como então os níveis alto e baixo em cima do sensor vai avisar a CPU, que por sua vez avisa a placa de movimento XY, para que o motor rode para um lado e para o outro, de forma inteligente e, enfim, resolva aí o problema que a gente quer. O que estava acontecendo aqui? Quando você tem esses sensores fora de posição, aí eu queria que o Roberto, por favor, colocasse a câmera aqui, ó. Aí o sensor está de tal forma que cobre o olhar. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Então tem que mostrar o olhar. O olhar é onde a agulha vai entrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Estava muito fora aqui. Cadê aqui? Aqui. Então, se porventura o sensor estiver posicionado de tal forma que ao cobrir, descobrir e cobrir novamente, ele tampa o olhar, de certo vai quebrar a agulha. Foi o que aconteceu aqui. Eu não atentei, eu estava do lado de lá. O que eu percebi? O sensor estava de tal forma que ela foi, cobriu, descobriu. E veja, o correto era estar aqui, ó, olhando o olhar. Ó, veja que ela teria que andar até aqui mais ou menos, ou até no máximo aqui, e não é diferente por sentido Y, mas não cobriu o olhar. Então você vê, eu vou ligar agora, tá? Vou ligar. Por enquanto ela está descoberta, mas eu vou preparar ela para trabalhar. Não cobriu, mas à medida que ela for trabalhar, a movimentação em Y vai cobrir. E eu vou fazer questão de desregular o sensor para ficar mais evidente o que eu estou querendo dizer. Veja, eu vou jogar ele para o sentido, mais ou menos o mesmo jeitão que você... Eu estou pegando a chapinha e jogando aqui para frente. Eu coloquei a chave de fenda aqui, soltei, tá? Veja que eu posso jogar esse sensor para trás, totalmente para trás. Olha como ele ficou bem afastadinho. Ou para frente, tá? Eu podia ter soltado aqui para mostrar para vocês que ele é assim mesmo de propósito. Ele é oblongado. Esse movimento que eu quero que vocês observem. Tá? Ó, veja que a chapinha ela entra e sai
exatamente de propósito, porque quando eu coloco ela para frente, implica que todo o sistema do calcador tem que sair um pouquinho, para poder cobrir novamente. Veja que quando eu jogo ela para trás, o calcador vai ter que entrar para dentro. Entrar por quê? Para que ela cubra e descubra. E esse entrar mais e entrar menos em função dessa chapinha, ela implica em cobrir o sensor e descobrir o sensor. E ela pode andar então para esse lado também para cobrir. Então veja, o fato a gente mexer naquela chapinha, quando joga ela para frente, a tendência do calcador é ir, se eu jogar ela para frente, ela é ir para trás, ela andar nesse sentido. Se eu jogar a chapinha para frente, porque ela vai ter que andar mais para esse sentido, para poder descobrir. E se eu jogar ela para trás, a chapinha para trás, a tendência ela já está descobrindo. Então aí o próprio sistema, o calcador vai jogar para trás para poder posicionar. Eu só sei que, ó, não sei se dá para ver na câmera aqui, ó, nesse momento que ela descobriu, ó, aqui, ó, nesse momento eu consigo ver o olhar, ó. Então veja, se ela andar um pouquinho para frente, tá? Ó, cobriu, e um pouquinho para trás, cobriu, isso implica diretamente na posição da chapinha. Então eu coloquei numa posição que eu não sei se está correta, mas vamos tentar. Correta assim, eu quero que cubra de propósito. Tá? Eu vou deixar ela jogar aqui para frente, de modo a descobrir. De modo a descobrir. Nesse momento a gente está vendo o olhar no sentido Y, tá? Veja que pode acontecer a mesma coisa no sentido X, só que o X seria nesse caso. Então vou deixar aqui de modo que vocês estão vendo o olhar. Eu vou ligar a máquina. Não acontece nada, não deve acontecer nada. Ao preparar, ao apertar o Held, aí sim ela vai posicionar e eu espero que não cubra o olhar. Não cobriu realmente. Só que eu vou jogar ela, aqui mesmo ligado, de propósito para todo para um lado. Ó. Vou jogar ela todo para um lado. Ó. Por exemplo, todo para frente. Ok? Meu objetivo aqui é realmente desregular para mostrar para vocês como que isso pode, obviamente, tampar o olhar e quebrar a agulha como aconteceu há pouco. Tá? E ao preparar novamente, olha o que vai acontecer com o olhar. Olha, veja que já cobriu de um lado. Tá? Já cobriu de um lado. Então se eu baixar aqui, ó, para costurar, olha, já está coberto. Quando ele acontecer o transporte, eu vou tentar... Estou fazendo manualmente aqui, ó. Aí quando ele começar a posicionar no sentido, ó, aí descobriu, só que cobriu mais ainda. Você não está vendo o olhar nesse momento. Ou seja, vai quebrar a agulha mesmo, tá bom? Ó, descobriu, cobriu, descobriu, cobriu. Então, numa hora dessa vai quebrar a agulha, mas fatal. Ó, se eu pisar para costurar de forma normal, eu vou costurar. Quebrou já quebraria a agulha fatalmente. E eu vou jogar agora no sentido contrário, tá? Vou jogar agora a chapinha pro outro lado. E pro outro lado. Então, ou seja, o seu desafio aqui é deixar de tal forma que nem cobre para um lado, nem cobre para o outro. Vou preparar a máquina. Costurar. Ó, posicionou realmente, só que agora eu cobri o outro lado. Ó. Olha que interessante. Eu vou baixar o calcador. Como é que eu faço esse manual? Ó? Baixei o calcador, vem aqui no mais e dá um toquinho. Aí posso tirar o pé agora. Ela transportou, mas está todo coberto nesse momento. Todo coberto, ó. Cobriu mais ainda, ou seja, está totalmente desregulado. Aqui, em nenhum momento ela está descobrindo o olhar. Aqui cobre só um quarto dela. Né? Ou seja, vai quebrar a agulha certamente, tá bom? E aqui eu posso voltar também. Então é só para mostrar para você, se a gente fizesse no sentido X, ela iria deslocar nesse sentido, ela ia andar mais ou menos no sentido X, tá ok? Bom, vou mostrar para vocês agora como fazer corretamente a regulagem aqui dessa máquina. Aproveitando ela aqui, nós já comentamos em outro vídeo como eu desregulo e como pode ser que você pegue ela desregulada e certamente vai quebrar a agulha, vai te dar problema. Agora, professor, como que eu regulo corretamente? Olha que interessante. Você vai vir aqui no painel e vai colocar o número 0, tá? Ele está todo desmontadinho, porque no vídeo anterior a gente estava mostrando que era o problema dela. Então põe aqui no 0, você pode pôr aqui no número 0, ó, no menos. Aqui tá. Põe aqui no menos. Tirei, despreparei. Ou ainda, pode dar o número que for, se apertar o reset, ó. Apertar o reset, ele já zera. Esse é o procedimento correto. Coloca 0 aqui, não põe o número 1, nem 2, nem... Deixa 0. Tá? Vou apertar reset. 0. Aí prepara ela para costurar. Aí o Roberto vai levar a câmera para lá. Olha o que vai acontecer, ó. Olha, veja.
Ó, tô apertando o Held aqui, ó. Traz aqui, por favor, Roberto, ó. Tô apertando o Held aqui só pra ver, ó. Só pra você ver que ela se movimenta e ela vai exatamente onde eu quero que ela vá. Tá? Já foi, já. É só pra você ver o que tá acontecendo. Vamos lá pro local. Aí eu queria que você observasse que ela, ó, dividiu o calcador no meio, tá? No sentido, né? No sentido X, dividiu no meio. E dividiu o calcador no sentido Y também no meio. Ok? Então, ou seja, eu tenho que deixar esse furo, esse olhar, bem no centro desse retângulo. No sentido Y e no sentido X. Ok? Então, esse é o jeito correto de se regular. Quer ver? Eu vou tirar ele fora de posição. Só para você ver, ó, fora de posição. Então, esse está fazendo a regulagem no sentido Y, ou seja, para frente e para trás, tá? E vou preparar o Held aqui novamente. Só apertar Held, ó. Preparando Held. Olha só, dá uma olhada lá. Olha como ele foi para outra posição, tá? A câmera não vai sair daí, tá? E eu vou mudar de posição. A câmera não vai sair daí. Tô só soltando aqui e jogando para o outro lado. Outro lado. E vou apertar o Held. Olha o que vai acontecer. Ó, já foi para o outro lado, tá? Mas ainda tá cobrindo um pouquinho. Então eu devo jogar ligeiramente para frente aqui. Um pouquinho mais para frente. Tô jogando a chapinha para frente. Aperto o Held novamente. Opa! Parece que no sentido Y ajustou. Tá? Veja, eu deixei ela numa posição. Isso aqui é bem intuitivo mesmo. Você joga para um lado, joga para o outro. Desse jeito não tem perigo de quebrar nada. Não tem agulha, não tem nada. Então eu joguei de tal forma que ela deixou o olhar no sentido Y bem no centro. Agora veja. Bom, eu vou agora tentar ajustar então no sentido X. Tá? Veja que ela está ligeiramente fora. Mas eu vou exagerar aqui e tirar um pouco fora. Bem fora, aliás. No objetivo de mostrar para vocês a regulagem. Tá bem apertadinho aí. Joguei todo para um lado, tá? Exagerei, é claro. Só para demonstrar. E agora o Roberto vai mostrar aqui. Eu estou apertando o Held agora no painel. Olha como deslocou bem para o outro lado agora, tá? Veja que o centro do calcador, que seria o centro do calcador, se eu dividisse isso aqui no meio, aqui estaria o centro. Aliás, tem até alguns dele bipartido, que ele sai realmente a metade e a metade, né? Aqui não é. Mas veja que o olhar está lá e o meio do calcador está aqui. Eu vou jogar de forma exagerada também para o outro lado. Você vai perceber que o olhar vai mudar para o lado de cá. E o seu desafio realmente é achar o ponto que você julgue o correto. Lembrando que eu vou exagerar, jogar para o outro lado, totalmente para o outro lado. Lembrando de deixar isso aqui bem no centro, senão você detona o sensor, né? Ele vai acabar, ao movimentar o motor, quebrando. Joguei todo para o outro lado. E vou apertar Held agora. Olha como ele deslocou totalmente para o lado de cá, bastante. Então o desafio realmente é deixar ele nem em todo o extremo, lá mecanicamente, né? E nem no outro extremo. Eu quero deixar o olhar bem aqui no centro. Vamos lá. Como eu já mais ou menos percebi onde que seria, eu vou agora tentar deixar mais ou menos aqui, ó. Eu acredito que mais ou menos aqui. Nada impede que você faça aí também o seu leve ajuste. Vou apertar Held. Pra gente ver pra onde o olhar vai. Opa! Quase que foi, ou foi? Acho que foi, hein? Não, tá pouquinha coisa. Acho que aqui de frente dá pra perceber. De frente, ó. De frente dá pra perceber que o centro tá aqui e o olhar tá ligeiramente pra cá. Isso é muito importante porque quando você for fazer um desenho que ele vai lamber nessa aresta ou nessa aresta, se ele estiver deslocando muito para um lado ou muito para o outro, a agulha chega a pranchar, tocar aqui, fazendo com que quebre, tá? Então eu vou, veja, ó, como ele tá o furo ligeiramente para o furo para a direita, ou seja, o calcador para a esquerda, eu quero trazer então o calcador para a direita, tá? Porque já que o olhar tá parado. E o que é trazer o calcador para a direita? É fazer com que isso venha para frente. Para ele vir para frente, então eu tenho que jogar a chapinha para trás. Então se eu pegar a chapinha e jogar para trás, ligeiramente para trás, que é a coisa para trás, eu espero que então o olhar vá para aquele lado, ou seja, o que é ele ir para aquele lado? É isso que é o calcador, o pontógrafo vir para o lado de cá. Aí deixa então o olhar mais para lá. Vou apertar Held novamente, para se reposicionar. Opa! Parece que, acho que deu, hein, Roberto? Olha que beleza. Ficou bem no centro. Se você olhar, tem uma marquinha aqui. Você divide meio que de forma também, aí também intuitiva. Seria o centro de um lado e do outro. Aqui tem uma marquinha. E o centro de um lado para o outro, tá? Esse que seria a posição correta de ajuste. Então, nesse momento, a gente sabe que, então, o sensor Y está na posição correta. Esse sensor Y, olhando o travete ali de frente, esse é o Y, à direita sua.
tá na posição correta, e veja, ninguém te diz qual que é a posição correta. Você que tem que olhar lá o calcador. Tá lá o pontógrafo para saber qual que é a posição correta. E esse oblongo, ele é feito de propósito para que você jogue um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, em função do calcador. Porque você veja que tem ajustes aqui também. Tá? Tem outros ajustes que você pode fazer. E o sensor do movimento X, ou seja, esquerda e direita, veja que é oblongado, é feito de propósito para que você jogue para frente e para trás, para que o pontógrafo, então, olha aqui, Alberto, ele ande então no sentido X, esquerda e direita, ou no sentido Y, para frente e para trás. Essa que seria a forma correta. Lembrando que estamos aqui ajustando os sensores. Professor, como é que ajusta o sensor do movimento X e movimento Y de modo a eu ter certeza que não está quebrando a agulha por conta disso? Essa seria a forma correta. Coloca no número 0, novamente, coloca o número 0 no travete. Tá? Aqui pode ter P1, P2 e P3, se estiver programado, ó, tá P1, P2 e P3. Tá ok? Se você apertar Held, vai zerar tudo isso. Deixa eu despreparar, é claro. Apertar Held, zera tudo. E ao zerar, aí preparou para trabalhar. Tá? E aí, se eu apertar para costurar, nem vai costurar. Nem costurou. Tem que colocar um número qualquer, ou um P qualquer, prepara. Agora sim, baixei o calcador e costurou. Depois eu vou mostrar no próximo vídeo como ajustar a altura do calcador. Veja que está muito baixo. Ó. Dificilmente, normalmente uma máquina dessa trabalha em jeans. Olha, está muito baixinho a altura do calcador. Vamos fazer um ajuste mostrando como faz exatamente essa altura aqui, tá? No próximo vídeo aí. Opa, e se você quiser se tornar um especialista em conserto de placas eletrônicas voltado para máquinas de costura industriais, tem um link aqui abaixo, onde você vai ser adicionado no grupo de WhatsApp para saber mais sobre esse curso. Temos hoje disponível 2 cursos, um focando só control box de parada, ele tem um valor um pouco mais modesto, a gente consegue apresentar uma eletrônica inicial, onde temos esse objetivo de alfabetizá-lo em eletrônica, sem que você precise passar por muita teoria com esses cursos tradicionais em eletrônica. Aqui a gente faz umas videoaulas bem tranquilas, de fácil entendimento, para que você possa entender melhor esse mundo da eletrônica inicial. E depois mergulhar para o mundo das máquinas de costuras. Forte abraço, aguardo você aqui, hein?